Aqui, ó, há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é temporário e a pobreza é eterna. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: estar pobre, ser pobre e estar quebrado é você não ter dinheiro agora. Mas o fato de você não ter dinheiro agora não quer dizer que você tenha que ter uma mentalidade de pessoa pobre. Você tem que ter uma mentalidade de pessoa rica. O livro fala... Olá, vamos lá falar hoje sobre Pai Rico, Pai Pobre. Que livro, hein, galera? Esse livro aqui é fantástico. Você está começando a live aí agora. Preste bastante atenção nesse primeiro capítulo, que é um capítulo que realmente mexe assim com muitas coisas sobre o dia a dia da gente, né? Sobre decisões financeiras, sobre vários pontos aí. Boa noite, pessoal que está já entrando aqui. É um livro fantástico. Esse livro me ajudou muito quando eu comecei a estudar sobre finanças, quando eu comecei a estudar sobre investimentos e poder reestudar novamente, né? Várias vezes eu vi vídeos sobre ele e tal, e agora poder estudar novamente esse livro é fantástico, porque o livro traz histórias, assim, traz lições que realmente fazem muito sentido para o nosso dia a dia, para as nossas decisões financeiras. Deixa eu mandar aqui o convite da live para algumas pessoas que estariam aqui já, pediram para eu mandar. Deixa eu mandar aqui alguns convites aqui para o pessoal, para estarem assistindo com a gente aqui. A gente já começa esse assunto tão importante. Enviado aqui. Se quiser, quem tiver também já online, pode também enviar, convidar alguns amigos aí, algumas pessoas para participarem com a gente da live. O livro Pai Rico, Pai Pobre é um livro assim muito interativo. Para quem começa a ler, até começa a rir no começo ali, tem algumas partes bem engraçadas. É um livro assim realmente gostoso de ler, não é um livro chato, é um livro que dá para realmente para ler ali tranquilamente. E o que é bacana dele, né? O título fala, né? Pai Rico, Pai Pobre. O livro conta a história de um garoto ainda na época chamado Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, ele morava no Havaí, nessa época do livro principalmente. E ele tem dois pais, o pai rico e o pai pobre. O livro começa dando um contraste da seguinte forma: ele monta uma introdução e depois ele começa a aplicar os capítulos. A ideia aqui, eu vou falar da introdução e também do capítulo 1, já vou emendar os dois. Quando ele começa a falar da introdução do livro, ele começa a fazer uma comparação. E isso é muito bacana, né? Porque quando ele começa a comparar, ele fala assim, ó: tendo dois pais, tive a escolha entre dois pontos de vista totalmente contraditórios. E ele pôde escolher qual pai que ele iria seguir. Como assim ele tem dois pais? Daqui a pouco eu vou explicar para você mais na frente por que ele tem dois pais. Mas o ponto é, ele tinha dois pais ali e os dois tinham ideias completamente diferentes com relação ao dinheiro, com relação à maneira que eles deviam estudar, as decisões que eles deveriam tomar. E isso é muito bacana quando você percebe o contraste que acontece ao longo da introdução e do capítulo 1, né? Ele começa falando assim, ó, várias coisas. Ele fala assim, ó: eu tenho dois pais, pra você ter uma ideia. Um pai estudou, tirou ótimas notas, entrou em ótimas universidades, ele foi PhD, e sempre que ele entrou nas universidades, ele entrou em universidades estaduais, entrou em universidades dos Estados Unidos, sempre como bolsista. Ou seja, ele tinha que estudar muito para conseguir esse tipo de bolsa, né? E aí ele fala, e o outro pai é um pai que nem terminou o ensino médio. Quando você começa a ler, aí você fala, nossa, ele tem um pai que chegou ao nível de ser PhD, que estudou nas melhores universidades dos Estados Unidos, e ele tem um pai que nem terminou o ensino médio. Se eu te perguntasse aqui, quem é o pai rico e quem é o pai pobre? O que você me diria? O pai que fez PhD, ele é rico ou ele é o pobre? O pai que não terminou o ensino médio, é o rico ou é o pobre? Alguém chutaria aí, que está aqui na live online agora? Tem uma galerinha que já está participando aqui. Quem vocês acham que é o pai rico? O que tem o PhD ou o que não terminou o ensino médio? Que nem terminou os estudos ainda? Vou ver se alguém responde aqui para a gente continuar. Vou pegar aqui os outros dados aqui dos outros pais dele, né? Os outros comparativos que ele coloca aqui, ó. Ele coloca também
sobre os dois pais. Ele ainda não fala exatamente quem é um pai rico e quem é um pai pobre, mas eu quero que você mostre depois. Eu quero falar para vocês daqui a pouco. Ó, o que não terminou os estudos, chutaram aqui. A Stephanie chutou, cantinho da Bea colocou o que tem. Acho que ela quer dizer que é o que tem o PhD, né? O que tem PhD é o rico e o outro é o pobre. Então, vamos guardar isso aqui para daqui a pouco para mostrar para vocês quem é o rico e quem é o pobre. O Gustavo Arnold comentou que ele sabe. Eu sei porque ele já leu esse livro, a gente até conversou bastante sobre esse livro em alguns momentos, até acho que participei de uma live com ele. A Luana também sabe porque eu falei para ela aqui um pouquinho antes. Ela errou. Quando ela respondeu, ela errou. Mas olha só, ele começa a comentar mais um pouco assim, ó. Ele fala assim, ó. Um pai fala o seguinte para mim, que eu preciso estudar, preciso tirar boas notas, entrar nas melhores universidades e ter um bom emprego. O outro pai fala que eu preciso estudar, mas que a escola não é necessariamente a melhor opção. Não é a melhor opção de ensino para mim. Aí ele comenta mais. Um pai falava sempre assim, ó. Não dá para comprar isso. Isso que você quer não é possível. Não dá para comprar. O outro pai falava, o que nós podemos fazer para comprar isso que você quer? E isso é muito bacana, o contraste aqui é muito interessante, porque um pai já eliminava, né? Falava, não tem como, não tenho dinheiro, não dá para comprar isso. O outro falava, mas o que a gente pode fazer para que a gente tenha dinheiro para comprar esse tipo de coisa? Então a mentalidade dos dois eram completamente diferentes. Completamente. Um falava assim, ó, a casa é o maior investimento que a gente tem. Então a gente tem que se preocupar com ela porque ela é o nosso maior investimento. E o outro falava, a casa é uma dívida. Não pense que ele é um investimento. A casa é uma dívida, você tem que ter outros investimentos. Quando a gente coloca os dois pais, vou responder a pergunta do começo para vocês, para ficar mais, pra vocês entenderem o contexto das próximas partes que eu vou explicar aqui. O pai rico, na verdade sim, os dois pais ainda de dinheiro, falando de dinheiro, os dois pais eram pobres. Os dois pais ainda não tinham dinheiro para serem ricos. Porém, o pai que tinha um PhD, o pai que tinha estudado muito, o livro trata ele como sendo o pai pobre. Não o pai pobre por questão de dinheiro, mas por questão de mentalidade. O livro fala muito disso, que a mentalidade muda demais o resultado que você vai ter lá na frente. E se você já leu um outro livro, Segredos da Mente Milionária, você sabe que realmente o poder de você imaginar, a maneira como você pensa, transforma tudo que vai acontecer daqui pra frente, né? E aí o pai rico, na verdade, é o pai que nem terminou o ensino médio. É o pai que ainda não tinha estudado nada, só que era um pai que tinha uma vivência completamente diferente. E quando ele fala aqui, ó, por exemplo, essa parte que um falava assim, ó, não, você não pode comprar porque não tem dinheiro. Isso era o pai que tinha um PhD. Era o pai que estudou bastante, mas que não tinha muito dinheiro. Ele até ganhava muito dinheiro, ele trabalhava para o governo, ele ganhava muito, mas ele gastava muito. Ele ficava no 0 a 0. Ele não investia, ele não fazia nada mais com o seu dinheiro. E o outro pai tinha negócios. Não terminou o ensino médio, não conseguiu um bom emprego, mas ele tinha negócios, ele tinha empresas. Ele fazia o dinheiro girar de outras formas. Olha o outro ponto que ele falava aqui também. Ambos não tinham muito dinheiro, e isso viria a acontecer depois. E o Robert, quando olha para os dois, o Robert pode escolher qual conselho eu vou seguir, do pai rico ou do pai pobre? De qual pai que eu vou escolher? E o que é mais interessante é que o pai pobre, o pai que fez o PhD, o que fez um monte de coisa, é o pai biológico do Robert. É o pai que mora com ele. E o outro pai, o pai rico, é o pai de um amigo do Robert, que ele conheceu e começou a seguir os conselhos dele. Logo depois dessa parte aqui, desse contraste de várias perguntas, o que um fazia, o que o outro fazia, não vou ler todas, senão a gente vai ficar aqui 10 minutos só lendo o que eles falavam. Eles começaram, aí a história começa, né? E a história começa quando eles tinham 9 anos de idade. Eles moravam numa cidadezinha, lá nos Estados Unidos, no Havaí, desculpa. E eles moravam perto de uma usina de cana-de-açúcar. Numa usina lá. E aí, era um local certamente para pobres, né? Era uma periferia, próximo de uma periferia, essa usina ficava. E eles estudavam numa escola estadual, uma escola do governo. E essa escola, os filhos dos gerentes, dos diretores, das pessoas que trabalhavam na usina, também estudavam lá. E as pessoas que trabalhavam na usina tinham muito dinheiro. Então, eles tinham ali uma realidade de pessoas ricas e pobres na mesma escola. E o Robert e o seu amigo Mike conviviam com aquelas crianças. Um certo dia, eles estavam se organizando para sair. As crianças, né? Eram 3 crianças. Se planejando, se organizando, falaram, vamos em tal lugar, tal. E aí o Robert falou, a gente também queria ir. Ele falou, não, vocês não vão porque vocês são pobres. Vocês são pobres, vocês não podem se misturar com a gente. E aquilo
magoou o Robert, né? O Robert e o amigo dele, o Mike. Eles ficaram extremamente chateados. E aí o Robert chegou na casa dele e falou: pai, a gente tem uns amigos lá e eles falaram que a gente não podia sair com eles porque a gente é pobre. Aí o pai dele: sério? Falaram isso pra vocês? Falou. E aí o pai dele ficou olhando assim e não falou nada. E aí o Robert falou: pai, a gente quer ser rico, a gente quer ter dinheiro. Aí o pai dele ficou olhando pra ele, falou: seguinte, usa a sua cabeça. Só. Ele não respondeu mais nada. E o livro até fala, né, que o pai não falou mais nada porque o pai não sabia o que falar. Porque o pai não era rico, o pai não conseguia dar um conselho pra ele, sendo que ele não era. E o livro trata isso de uma forma muito incrível, né? Porque o livro fala assim: se você pensar, a maioria das pessoas são pobres, a maioria da população é pobre. A escola não ensina as pessoas a lidarem com o dinheiro. A escola não ensina as pessoas a lidarem com investimentos. E aí quem é que vai ensinar ela? O pai e a mãe, sendo que o pai e a mãe também não sabem isso. Como que eles vão investir? Como é que se quebra esse ciclo? O livro trata isso de uma forma incrível, né? Que não adianta você... Não é onde você vive que vai realmente mostrar onde você pode chegar. E aí é isso que o livro mostra, né? Porque por mais que o Robert vivesse em uma casa de pessoas que tinham até um pouco de dinheiro, mas não tinham mentalidade interessante, ele conseguiu buscar a mentalidade em um outro lugar, através de uma outra pessoa, que é o pai do Mike, que na verdade é tratado no livro como pai rico. A história continua. E aí o que é interessante é que é o seguinte: quando ele fala assim, ó, vocês têm que pensar. Aí o Robert fala pro Mike: Mike, meu pai falou que não sabe o que tem que fazer, a gente tem que pensar. E eles começam a pensar. Nos Estados Unidos é muito utilizado o termo make a money. O make a money significa ganhar dinheiro e fazer dinheiro. É coisas bem similares para eles, são a mesma coisa. E eles pensaram: como é que a gente pode fazer dinheiro? O que a gente pode fazer para fazer dinheiro, né? Como é que eu vou fazer dinheiro? E sabe qual foi a ideia deles? Eles acordaram um dia e falaram assim: vamos ser sócio. Um convidou para ser sócio, vamos trabalhar e vamos fazer dinheiro. E eles começaram a visitar várias casas no bairro onde eles moravam. Sabe o que eles faziam? Eles pediam para as pessoas: ó, quando acabar a pasta de dente, me entrega um tubinho, guarda aí que eu vou pegar a pasta de dente de vocês. E visitou várias casas. E todos os dias eles passavam pegando pasta de dente, pasta de dente, pasta de dente. Só realmente o tubo da pasta, porque já tinha acabado, né? Isso foi no ano de 56, 57, naquela época, década de 50 ali. E aí, passou-se um tempo, eles começaram a guardar isso na garagem, na verdade, na lavanderia da casa do Robert. E a mãe do Robert já pistola: meu, o que você está guardando aqui? Tem uma caixa cheia de pasta de dente, para com essa bagunça e tal. Ele: não, mãe, isso aí é coisa do meu negócio. Isso aí é onde eu vou ganhar dinheiro, é coisa de negócio meu e do Mike. Ele não queria falar o que era. E aí ele falou, começou a guardar, e ele chamou o pai dele para poder ver o que ele estava fazendo. E aí ele fala que ele juntou vários tubos de pasta de dente e com o Mike começaram a trabalhar. Eles fizeram vários moldes de gesso, pegaram aquele tubo de pasta de dente, colocaram ele em um local muito quente e começaram a queimar. Naquela época não era ainda de plástico, era tudo de chumbo. Então olha a ideia das crianças de 9 anos, né? Eles começaram a derreter aquele chumbo. Derreteram, pegaram lá, ele fala até que pegou uma colher de macarrão da mãe dele, se não me engano, e coloca isso nos negócios de gesso. E aquilo ali começa a tomar forma, né? E o pai dele olhando, tudo meio estranho, tudo lugar todo branco por causa do gesso, a bagunça que eles fizeram. E aí o pai dele tava até com um amigo dele na hora, né? Falou: vamos lá ver o meu filho, ele tá falando que tá trabalhando, criou um negócio novo. E eles chegam lá. Quando eles estão lá, eles terminam a parte da produção. Quando eles tiram o gesso, o que aquelas crianças fizeram, o Robert e o Mike? Eles fizeram moedas de chumbo. Eles falaram: tá aí, pai, você falou pra gente que tinha que fazer dinheiro, a gente tá fazendo dinheiro. Literalmente. O livro conta que o amigo do pai do Robert começou a dar várias gargalhadas, riu demais. E ali até ficou um momento embaraçoso para as crianças, que eles não entenderam. Falaram: como assim? Por que eles estão rindo? O que eles acharam engraçado? E aí logo na sequência o pai do Mike chama eles para conversar. O pai do Robert chama eles e fala: filho, seguinte, vocês fizeram aí, é interessante, vocês tiveram uma criatividade, quiseram trabalhar, quiseram fazer várias coisas, só que isso aí não é o certo não, porque o que vocês estão fazendo é falsificando. Vocês não podem falsificar o dinheiro, vocês não podem criar o dinheiro, não é vocês que fazem isso. Vocês têm que pensar em outra forma de ganhar dinheiro, talvez trabalhando, fazendo alguma coisa, mas isso não pode. E aí o Robert conta que, com 9 anos, no dia da inauguração dele, no dia que eles começaram a criar o negócio, foi o dia que eles tiveram uma maior decepção, porque viram que o negócio deles não era algo rentável, não era algo legal que poderia gerar dinheiro para eles, né? Ele conta que eles ficaram 20 minutos sentados, um olhando para o outro, olhando para a bagunça que eles teriam que limpar agora, sem ter nenhum lucro em cima de tudo aquilo que eles fizeram.
E aí logo que terminou, ele foi falar com o pai dele. Ele falou, pai, mas e aí, o que eu vou fazer? Eu quero ser rico. Aí o pai dele fala, ó, é o seguinte, eu não sou rico. Eu não posso te ensinar sobre dinheiro. Eu não posso te ensinar sobre ser rico porque eu não sou rico. Ele falou assim, mas tem o seguinte, o pai do Mike, ele é rico. Aí o Mike olha, meu pai não é rico. Não, ó, eu já fui no banco algumas vezes e o gerente sempre fala muito bem do pai do Mike. Que ele toma ótimas decisões, que ele entende muito sobre dinheiro e que se ele não for rico ainda, ele vai ser muito rico no futuro. E aí, ele vai ter aquela conversa ali com eles e aí o Mike fala assim, eu vou falar com meu pai então. E eles marcam para falar com o pai deles. O que é muito interessante dos dois, né? Naquela comparação, tem uma comparação que é muito bacana que eu lembrei agora. Que assim, o pai do Robert, que é o pai pobre, mesmo por ser um PhD e tudo, ele falava assim que o dinheiro não era algo importante, que o dinheiro era a origem de todo o mal. Ele tinha várias crenças limitantes com relação ao dinheiro. Já o pai do Mike, que pensava de forma diferente, falava que o dinheiro era o que dava poder para que eles pudessem fazer outras coisas. Que o dinheiro era a solução para muitas coisas. Então, um pensava que o dinheiro era problema e outro pensava que o dinheiro era a solução. Eles pensavam de forma diferente com relação ao dinheiro. E aqui a gente já começa a ver como é que isso delonga na história, né? E aí o Mike vai falar com o pai dele. E o pai dele fala, beleza, vocês querem aprender sobre dinheiro? Eu vou ensinar vocês. Fala pro seu amigo vir aqui no sábado, 7 horas da manhã. E aí o Robert vai lá, pega um ônibus, vai lá para onde é a casa do Mike. E eles têm uma reunião com o pai do Mike. E aí o pai do Mike fala assim, o que vocês querem? Não, a gente quer ficar rico, a gente quer aprender sobre dinheiro, pra gente ganhar dinheiro. Aí ele fala, beleza. Então é o seguinte, eu vou ensinar vocês. Só que para que eu ensine vocês, vocês vão precisar trabalhar para mim. Se vocês não quiserem trabalhar, eu não ensino. Se vocês quiserem trabalhar, eu ensino sobre dinheiro para vocês. Aí os garotos ficam assim, 9 anos, né? Aí o Robert fala assim, eu posso fazer uma pergunta? Aí ele fala, não, a minha proposta é essa, se você quiser trabalhar, eu te ensino, senão eu não te ensino. Aí o combinado era, eles tinham que trabalhar 3 horas no sábado. No sábado de manhã, eles tinham que trabalhar por 3 horas e eles ganhariam 10 centavos por hora. Ou seja, cada sábado eles ganhariam 30 centavos. Não era muita coisa. O Robert conta que dava para comprar um gibi quando eles trabalhavam o sábado inteiro ali, os 30 centavos. E o Robert até fala, mas como é que eu vou fazer com o meu jogo de beisebol? Ou você trabalha, ou eu não te ensino. E aí o Robert, já com 9 anos, toma uma decisão de largar o jogo de beisebol para trabalhar pro pai do Mike, para que ele pudesse aprender sobre dinheiro. E aqui é muito interessante, porque você vê garotos tomando já algumas decisões que às vezes marmanjos, pessoas grandes, não tomam. Eles tomaram a decisão de largar uma coisa que eles gostavam para aprender, para entender sobre finanças, sobre dinheiro. O trabalho deles era muito simples. Existia uma loja lá e essa loja eles tinham que ir lá e limpar a loja. Tinham que ficar passando pano, porque no Havaí era muito quente. Na década de 50. Não existia ar-condicionado ainda. O que acontecia lá? Toda hora passava muitos carros lá e era rua de terra e tal. Então subia muito pó e sujava tudo que era prateleira. E toda hora eles tinham que ir lá e ficar limpando para que não tivesse sujeira para atrapalhar as vendas, né? Então esse era o trabalho deles ao longo do sábado. E eles fizeram isso. E aí o Robert é muito engraçado, porque eles começaram a trabalhar e ganhava 30 centavos. Aí beleza, comprava o gibi, ele lia gibi. Só que começou a passar o tempo. Passaram-se 3 semanas já e o Robert não tinha mais visto o pai do Mike. Trabalhou ali ganhando e ele começou a ficar assim, mas calma aí, o combinado era que eu iria trabalhar e ele iria me ensinar sobre dinheiro, mas ele não está me ensinando, só estou trabalhando. Aí ele falou com o pai dele, falou, pai, estou lá trabalhando pro pai do Mike, ele está me pagando 10 centavos a hora, eu estou perdendo meu jogo do beisebol, começou a reclamar. Aí o pai do Robert, que tem a cabeça pobre, a mentalidade pobre, falou assim, então vai lá e exija o seu direito. Pede para ele um aumento. Fala que se ele não der um aumento, você vai sair, você não vai trabalhar mais. E falou tudo aquilo que funcionários fazem, né? E aí o Robert fala, beleza, eu vou fazer isso. Meu pai me deu um conselho, eu vou lá falar com o pai do Mike. E ele conta que com 9 anos ele chegou lá para falar com o pai do Mike no escritório dele. Quando ele chega lá, o pai do Mike já sabia que ele iria, porque o Mike tinha avisado. E ele falou assim, espera aí, tá bom? E aí ele fala que ele chegou por volta de umas 8 horas da manhã. E aí ele teve reuniões com 2 pessoas, depois com uma outra mulher. E quando acabou, era 9 horas, ele não chamou o Robert. O Robert ficou lá olhando, furioso, indignado. Uma criança de 9 anos lá, indignada porque não conseguia falar com o cara. E lá só pensando o que ele ia falar, vou brigar com ele e tal.
Uns 15, 20 minutos depois ele chamou o Robert. E aí, Robert, o que foi? Você chegou aqui para pedir um aumento, vai falar que não vai trabalhar mais. Aí o Robert, porque você está me explorando, você está fazendo eu trabalhar para ganhar 10 centavos a hora, não é o suficiente nem para eu comprar meus gibis, eu estou perdendo meu jogo de beisebol. Começou a falar um monte de coisa. Aí o pai do Mike só olhou para ele e falou assim, você está igual aos meus funcionários, está reclamando igual todos os funcionários reclamam aqui. Ele meio sem entender, ele, não, mas não é justo, porque eu sou uma criança. Você devia me ensinar, você não está me ensinando. Você falou para mim que você ia me ensinar e você não está ensinando. Você não está cumprindo com o acordo. Você não está fazendo o que a gente combinou que seria feito. E aí o pai do Mike fica rindo de como ele estava tratando toda a situação, né? E aí o Robert fala assim, não, mas é o seguinte, se você não me der um aumento, eu vou sair. Eu não vou trabalhar mais, eu quero um aumento. Ele falou assim, você continua igual aos meus funcionários. Eles ficam falando assim. E quer saber a real? Esse não é o melhor caminho para você. É assim que muitas pessoas fazem. Aí o Robert fica sem entender, como assim? Aí ele começa a explicar para o Robert. Ele falou o seguinte, eu falei para você que eu iria te ensinar sobre dinheiro. E eu estou te ensinando. Porque existem duas formas de você aprender. Existe a escola, só que ela não vai te ensinar. E existe a vida. E eu estou te ensinando como a vida te ensina. Você está aqui com 9 anos, reclamando por ser um funcionário e querendo ganhar mais. E é isso que os funcionários fazem. Eles aceitam o emprego, eles trabalham a rotina que eles combinaram e depois eles querem um aumento. Quando eles têm um aumento, eles aumentam o seu custo de vida e ficam nessa vida inteira. Fica a vida inteira tendo aumento, gastando mais, tendo aumento, gastando mais e sempre reclamando, sempre reclamando. Isso é a vida de funcionário. Aí o pai do Mike fala, é igual ao seu pai. O seu pai estudou bastante, ganha bem seu pai, só que ele acaba gastando de forma errada. Ele não sabe investir o dinheiro dele. E ele fica sempre querendo um aumento. Ele fica querendo coisas do governo. E não é isso que eu vou ensinar para vocês. O que eu vou ensinar é como a vida ensina. E aí o Robert fica olhando ali com 9 anos, ali falando assim, como assim? O que ele está querendo dizer, né? E aí ele fala o seguinte, Robert, eu entendi o que você quer, mas você quer aprender sobre dinheiro, não quer? Você quer aprender a ser um homem rico, não quer? Ele falou, quero. Então é o seguinte, o mais importante para você agora é você aprender a lidar com a vida. E eu vou continuar te ensinando. Só que é o seguinte, a partir de agora, eu não vou te pagar mais nem um centavo. Você vai continuar trabalhando as 3 horas por sábado e eu não vou te pagar mais nada, somente para te ensinar. Aí o Robert, como assim, velho? Eu vim aqui para receber um aumento e agora eu vou trabalhar de graça? E aí o Robert fala que, mesmo naquele dilema, ele falou, beleza, eu vou aceitar, porque ele sentiu segurança na fala do pai do Mike. Só que ele não teve coragem de falar pro pai pobre dele. Ele não teve coragem de falar pro pai dele, pai, então eu fui lá e agora eu vou trabalhar de graça. Ele não teve coragem, ele escondeu essa informação. E aí ele conta que logo depois eles começaram a trabalhar não mais pelo dinheiro. Ele e o Mike, que era o amigo dele, né, começaram a trabalhar e se divertir com o que eles tinham que fazer. E um certo dia, o pai do Mike chegou e falou assim, comprou 2 sorvetes, deu um para cada, falou, vamos ali comigo, vamos ali sair. Aí eles saíram dali e foram para um outro lugar. E ali o pai do Mike começou a mostrar algumas pessoas para ele. Falou, tá vendo aquela pessoa ali? Ela trabalha para mim e ela ganha tanto, aquela ali ganha tanto. E começou a falar valores que as pessoas ganhavam. Aí ele sabe qual que é o problema das pessoas? Elas trabalham por medo. Elas têm alguns medos e fazem com que elas tenham que trabalhar. Elas têm medo de não receber o dinheiro e não conseguir pagar as contas. E elas têm medo de ficar totalmente desempregada e não conseguir comprar nada que elas gostem. E elas vivem trabalhando por medo. E o fato delas trabalharem por medo faz com que empresários paguem até menos para ela, porque sabe que ela vai continuar ali trabalhando. E ali um dos garotos falou assim, mas isso não é injusto? Ele, não é injusto, porque ela está aceitando fazer esse tipo de coisa. Ela está aceitando trabalhar pelo valor hora. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, vocês reclamaram que vocês não estavam ganhando nada, eu vou aumentar o salário de vocês agora. Eu quero pagar para vocês 50 centavos a hora. O Robert falou que olhou assim 50 centavos a hora. E ele ficou abismado. Ele falou, só que é o seguinte, eu vou contratar vocês, vou pagar mais, só que eu não vou ensinar mais sobre dinheiro para vocês. Eles ficaram olhando. Aí o Robert falou que não. Aí ele falou, então eu pago $1 a hora. O Robert fala que na hora que ele falou $1 a hora, naquela época, $1 era uma grana muito bacana para eles. E ele começou a pensar nas coisas que ele poderia comprar com $1 a hora. Ele ganharia $3 por sábado. Aí ele viu que o Mike não ia e falou, não vou também. Aí o pai dele ofereceu $2 a hora. E aí ele fala que o coração dele começou até a acelerar. Ele falou assim, tá bom, então foi o seguinte, eu ofereço para vocês $5 a hora. O Robert fala
que $5 a hora não era nem o que adultos ganhavam naquela época. E ele já começou a pensar, nossa, $5 a hora, eu vou poder comprar minha luva de beisebol, vou poder comprar bicicleta, vou poder comprar um monte de coisa e eu vou mostrar para os meus amigos que eu não sou pobre, que agora eu sou rico igual eles. Só que ele percebeu que ele poderia aprender muito mais com o pai do Mike. E ele vai e recusa a proposta. E ali o pai do Mike já ensina uma outra lição para ele. Falou assim, ó, aqui é um ponto importante. Porque eu sei que vocês queriam receber essa proposta. Eu sei que vocês queriam aumentar o salário de vocês, vocês querem ganhar mais dinheiro. E vocês lidaram aqui com o sentimento. Vocês perceberam que dizem que todo mundo tem um preço. E eu tentei comprar vocês pelo preço de vocês. Só que vocês foram inteligentes. E eu vou ensinar mais sobre dinheiro para você. E aí ele começa a falar sobre a mentalidade das pessoas. Ele começa a falar sobre a mentalidade de você ser pobre e você ser rico. E tem uma frase que ela é emblemática. Que eu até postei nos meus stories hoje. Deixa eu pegar ela aqui exato. Quero falar exatamente a mesma frase que ele colocou. Ele fala o seguinte, ó. Cadê? Ele fala que ser pobre... Aqui, ó. Há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é temporário e a pobreza é eterna. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: estar pobre, ser pobre e estar quebrado é você não ter dinheiro agora. Mas o fato de você não ter dinheiro agora não quer dizer que você tenha que ter uma mentalidade de pessoa pobre. Você tem que ter uma mentalidade de pessoa rica. O livro fala em vários momentos que sempre o pai do Robert falava assim, não temos dinheiro, não podemos fazer isso. Ele tinha uma mentalidade muito de pobre. O objetivo dele, e quando a gente começa a ver o objetivo do pai do Robert, é o que a gente aprendeu. E aqui que é um tapa na cara muito grande, né? Porque o que o pai pobre falava? Você tem que estudar, você tem que tirar boas notas, você tem que fazer uma faculdade, você tem que arrumar um emprego bom e depois tem que se aposentar. E essa é a história do pai pobre. É isso que ele ensina, é isso que as pessoas nos ensinam. É isso que eu aprendi quando eu era criança, é isso que você aprendeu quando você era criança. É isso que a gente aprende. A gente tem que estudar, tirar boas notas, trabalhar, arrumar um bom emprego, fazer faculdade e depois, lá na frente, se aposentar com o INSS. É isso que a gente aprende na nossa vida. E o que o pai do Mike ensinava era algo completamente diferente. Ele falava, ó, você precisa aprender maneiras de fazer o dinheiro. E não apenas isso. Você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. É mais importante o dinheiro trabalhar para você do que você trabalhar para o dinheiro. Ou seja, você não tem que simplesmente trabalhar, trocar as suas horas todos os dias para ganhar um dinheiro que não é o suficiente para que você tenha uma vida melhor. E aqui é um ponto muito forte no livro e muito reflexivo, porque ele mostra que o livro trata isso, né? De que você ser um funcionário, alguém que está só trocando horas ali, você está no que ele chama de corrida dos ratos. Ele já começa a introduzir esse tema, eu já conheço porque eu já estudei esse livro várias vezes, mas ele fala até no capítulo 1, né? O que é a corrida dos ratos? Você ganha dinheiro, você trabalha, quer dizer, você trabalha, aí você ganha dinheiro, aí você paga as suas contas e você fica sem dinheiro. Aí você vai de novo trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, ficar sem dinheiro. E você fica nesse ciclo, para sempre, para sempre. E a verdade é que a maioria dos brasileiros, a maioria dos americanos vivem dessa forma. Por quê? Porque estão na corrida dos ratos. Estão pensando da maneira errada, da maneira que o livro trata, sendo completamente errada. E o que ele fala? Você precisa pensar em maneiras de você gerar dinheiro, em maneiras de você fazer dinheiro. E a partir daí, você precisa investir em ativos. Vou falar dos ativos depois, não vou falar disso agora, porque isso entra nos próximos capítulos. Mas a ideia qual que é? É você investir em coisas que tragam dinheiro para você e não em coisas que vão levar o dinheiro para você. O livro trata 6 lições sobre dinheiro. Os ricos não trabalham por dinheiro, que foi o capítulo que a gente falou aqui. Então, qual que é o contexto desse capítulo 1? Ele quis mostrar que o rico não trabalha pelo dinheiro especificamente. Ele não vai ali trocar a hora pelo dinheiro. Ele faz com que outras pessoas trabalhem e esse dinheiro ele pega para investir, para render mais para ele. Então, ao invés dele falar assim, não, ao invés de eu trabalhar 8 horas e ganhar R$2.000 por mês, eu vou fazer com que 5 pessoas trabalhem 8 horas e do lucro delas eu ganhe um valor maior.
Então, o livro apresenta o empreendedorismo como sendo uma alternativa para quem quer ser rico. E ele mostra que somente ser um assalariado e seguir o fluxo normal que todo mundo ensina não é o melhor caminho se você quiser ser uma pessoa rica. E aí o livro tem 6 capítulos importantes, né? 6 tópicos importantes, 6 lições, é assim que o livro fala. Os ricos não trabalham por dinheiro, que é o que a gente falou hoje. Aí, a partir de semana que vem, os outros capítulos falam o seguinte: por que possibilitar a profecia financeira, a proficiência financeira? Cuide do seu negócio. A história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. Os ricos inventam o dinheiro e trabalhe para aprender e não por dinheiro. Isso aqui é fantástico. Assim, o que o livro trata, eu falo para vocês, é fantástico esse livro. Vale a pena, mesmo que você tenha estudado comigo aqui, ó, vale a pena você comprar esse livro, você ler ele, porque eu tenho certeza que ele pode mudar a sua vida financeira. Pode mudar a maneira como você pensa sobre finanças. Para mim está sendo um prazer reler esse livro e trazer aqui os assuntos para vocês, né? Vamos falar mais na semana que vem. A ideia é que todos os domingos, 9h30 da noite, a gente fale sobre esse livro. Quando acaba esse, a gente vê um outro livro aí que a galera quiser, pra gente bater um papo e falar sobre. Importante falar aqui, ó, essa live, ela já é um esquenta para um assunto muito importante que eu vou trazer para vocês. Agora em fevereiro, a partir do dia 6, a gente vai começar a Semana do Investidor. Sabe qual é o objetivo? Te ensinar a investir. Como eu já falei de várias formas, né? O livro mostra que investir é uma alternativa. Você tem que investir em ativos, em coisas que vão trazer dinheiro para você. Beleza? E nós vamos falar disso na Semana do Investidor. A ideia da Semana do Investidor é eu te ensinar na prática como que você pode investir para que você receba um dinheiro mensalmente. Para que você aumente a sua renda. Então imagina só, eu ganho 2.000 por mês. Você vai aprender a investir para que você passe a ganhar 2.100. Vou aprender a investir para que passe a ganhar 2.200 ou mais. Então a ideia qual que é? É você aprender quais são os melhores produtos para que você possa investir e esse dinheiro voltar para você em forma de lucro. Ó, o Johnny comentou aqui, show, top demais, GD News foi top. Quem mais aqui? Jaine, vou ler o capítulo 2 próximo domingo. Isso aí, galera, se vocês quiserem ler, podem ler já o capítulo 2 e a gente debate aqui. Eu abro perguntas para vocês, a gente bate mais um papo sobre, para não ser só eu falando, eu mando mais perguntas aqui e vocês vão respondendo. É interessante, a gente estuda junto o capítulo, beleza? O Cássio comentou, o nome é esse? Pai Rico, Pai Pobre? Exatamente, ó. Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Tem várias edições, mas todas elas tratam da mesma maneira. Esse aqui é um que foi celebrando os 20 anos, então ele acaba tendo alguns estudos de caso, tendo algumas coisas a mais que eu posso escrever e tal, é bem interessante também. Mas existem várias versões, mas o contexto, o conteúdo é o mesmo. E a ideia do livro, a ideia central do livro, o que é? É assim, ó. O que os ricos ensinam os seus filhos sobre dinheiro. E ele mostra isso, né? Pô, quem é rico consegue ensinar o seu filho sobre isso. E quem é pobre acaba não conseguindo, e acaba sendo uma desvantagem. Então esse pobre tem que buscar o conhecimento em outro lugar. Ele tem que achar o pai rico dele. Ele tem que achar a pessoa que vai ser a mentora dela, o mentor dela, para que ela possa crescer, para que ela possa aprender mais sobre dinheiro. Se você está aqui, já é um ótimo começo. Porque você veio aqui para aprender um pouco mais sobre dinheiro. Domingo à noite, 10 horas da noite, e você está aqui assistindo uma live sobre finanças, sobre aprender sobre dinheiro. Já é um grande começo, beleza? Então olha só. Acabando a live aqui, faz o seguinte, entra no meu perfil, beleza? Lá no link da minha bio, tem um link lá, ó. Tem um link lá para você se inscrever na Semana do Investidor. É de graça, vão ser 3 aulas, vai ser muito conteúdo entregue. Hoje eu gravei já uma das aulas, vou gravar mais ao longo da semana. O conteúdo que a gente vai entregar, galera, vai ser fantástico e de verdade. Eu vou te ensinar a investir de forma simples, segura, prática, para que você tenha uma renda mensal através dos investimentos. Vou deixar a live salva. E vou postar aqui no meu Instagram. Quem quiser pode compartilhar aí com alguns amigos, beleza? Quem estão comentando mais aqui, ó, vou acompanhar também. O Johnny, boa. GD News, esse livro é muito bom, realmente é fantástico. E vale a pena, mesmo se você já leu, aprender um pouco mais, relembrar. Eu comecei a ler o primeiro capítulo, comecei a relembrar várias coisas que eu não tinha lembrado. Que eu não lembrava, mas eu li, nossa, que bacana essa parte. E eu começo a ver, assim, algumas decisões que eu tomei ao longo dos últimos anos tem muito a ver com capítulos que eu li lá atrás, em 2016, 2017. Então assim, por mais que eu não lembre os mínimos detalhes, o livro ainda é muito presente nas decisões que eu tomo, né?
e eu espero que também seja para vocês. Beleza? Valeu, pessoal, por estarem aí na live. Espero vocês na próxima. Quinta-feira agora eu vou fazer uma live 1h30 da tarde. Deixa eu falar a agenda aqui rapidinho para vocês, ó. Terça-feira, podcast 12h30. Terça agora, vou compartilhar daqui a pouco o tema com vocês e também o link para vocês participarem do podcast. Quinta-feira, 1h30, vou fazer uma outra live também falando sobre o mercado atual, como é que está o mercado de investimentos, o que aconteceu com as americanas, quais são as opções interessantes para o momento, onde você pode ganhar dinheiro com os investimentos. E domingo a gente faz outra live sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, aí o capítulo 2. Beleza? Então, tudo isso vai ser um esquenta para a nossa Semana do Investidor, dia 6, 8 e 10 de fevereiro. Beleza, pessoal? Então, até a próxima live. Uma boa noite a todos e a gente se fala.